Oi pessoal, essa semana eu escrevi um artigo para o jornal sobre Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo americano, e então, pensando a respeito da vida dele e de algumas obras, resolvi fazer um vídeo sobre a relação entre Emerson e David Henry Thoreau, que também é outro escritor, poeta e filósofo americano, que viveram em épocas, na mesma época, na verdade, e tiveram uma amizade. Aliás, moraram durante certo tempo na mesma cidade. Então, nessa caminhada, eu resolvi falar um pouco sobre isso, que eu achei interessante isso aí, embora não tenha abordado no artigo em si, já que o artigo era só sobre o Emerson. É bem interessante essa questão da amizade entre ambos. Pois bem, uma questão que eu queria pegar dentro disso, para exemplificar, usá-los como um exemplo, é a questão de como uma ideia ou uma determinada filosofia que contém ideias, conceitos, imagens, né, em termos mentais mesmo, né, imagens assim, ela vai, ao longo do seu curso, na realidade, acabar gerando uma geração posterior de pensadores que vão tentar muitas vezes executar na vida prática aquilo que uma geração anterior executou intelectualmente. Então, no caso do Emerson e mais precisamente dos transcendentalistas, que era o grupo dos filósofos junto com o Emerson, que escreviam sobre temas ali semelhantes segundo uma determinada filosofia com bases semelhantes, posteriormente denominado transcendentalista, e que tinha como um dos focos a relação de um eu mais individualista com sua relação com o mundo, onde nessa relação se desdobraria uma determinada universalidade, que seria então a ponte do eu individual com uma espécie de observação da natureza, ou imersão, melhor dizendo, total dentro da natureza. Então, claro, tem um cunho um pouco panteísta aí, digamos assim, embora não que eles se dissessem panteístas, né, mas eu acredito que tem ali uma veia spinozana no fundo, ou seja, de Spinoza. E para quem não sabe, o panteísmo é a ideia de que Deus é o próprio mundo. Então, se o Deus é o mundo, ou seja, a própria natureza, né, seria esse Deus, o indivíduo deveria buscar sua relação com a natureza. É claro que isso vai se desdobrar em correntes diversas, né? Uma das correntes é o próprio ateísmo, que depois os próprios ateus vão criticar a ideia de panteísmo, porque eles vão dizer, ora, se Deus é a própria natureza, então basta eu acreditar na natureza, não preciso mais de Deus. Então esse foi um dos desdobramentos dessa ideia. Mas também teve outros, por exemplo, eu acredito que tem uma veia disso entre os próprios transcendentalistas, justamente por pensarem nessa natureza de caráter universal e a ponte entre o indivíduo e ela. Então eles prezavam isso e abordavam vários temas partindo um pouco dessa relação e de uma linguagem que mesclava algo, claro, filosófico, mas com uma linguagem também um pouco mais acessível, assim. A gente não vê a densidade linguística que havia, por exemplo, num Hegel, que vivia numa época um pouco semelhante ali do outro lado, em outra parte do mundo, na Alemanha, no caso, enquanto os transcendentalistas se desenvolveram ali nos Estados Unidos. Então tem várias peculiaridades entre eles que vão os distinguir dos demais. E aí, então, prosseguindo na ideia que eu tinha colocado anteriormente, é bem interessante como
O Emerson então vai abordar assuntos voltados a essa questão da natureza e a relação do homem com a natureza, inclusive com uma natureza quase de tipo russoniana, que seria essa relação mais pura com a natureza, digamos assim, embora o Emerson desprezasse Rousseau em vários aspectos, entre eles vários aspectos políticos, né, porque ele não era o Emerson não era um socialista ou um democrata no sentido russoniano, certo? Um revolucionário de tipo como Rousseau, e pelo contrário, o Emerson, em sua obra A Conduta da Vida, ele vai dizer que o homem é naturalmente capitalista. Então a gente vê que esse debate já existia ali nessa época, ou seja, ali no século, início do século XIX, né, na transição do 18 para o 19, ou seja, há praticamente 200 anos atrás, eles já estavam pensando nisso, e o Emerson já tinha essa concepção. Então na Conduta da Vida, na parte sobre, tem um capítulo que dedica mais à questão da economia, política e tal, ele vai falar isso, que o homem tende, digamos assim, a uma natureza capitalista mesmo. Simplesmente porque ele tende, se você deixar ele livre, ele vai querer produzir e acumular. E trocar isso. Ou vender, ou lucrar, etc, etc. Então, nesse ponto ele discordaria totalmente com Rousseau. Mas ele tem algo um pouco em comum, no sentido de tentar resgatar essa coisa da relação do homem com a natureza. A gente vê que já existia anteriormente no Rousseau, certo? E nessa tentativa de resgate, o próprio Emerson em si, ele vai propor ideias nesse sentido, certo? Só que ele mesmo vai ter uma vida normal ali na cidade e tal, né? Com família, filhos, esposa, casa, vai ter lá os empreendimentos dele, etc. Então, nesse sentido, ele é mais um comentador ou aquele que propõe ideias para a relação do homem com a natureza, ou melhor, no sentido de um estreitamento. Só que o Thoreau, uma geração mais tarde, vai precisamente tentar então tornar prático tudo isso que o Emerson já havia falado. Não só o Emerson, né, mas como eu disse, o círculo dos transcendentalistas. Então o Thoreau vai, como ele ficou famoso por causa disso, se isolar da cidade e ir para o meio da floresta mesmo. Construir uma casa de madeira para ele e viver a maior parte do tempo ali. Claro que ele teve fases diferentes durante a vida dele. Quem leu a biografia do Thoreau vai ver que ele tenta empreendimentos com o irmão, ele tenta construir uma escola, aí não dá certo. Aí ele vai para o meio do mato, fica lá, mas mesmo aí tem alguns momentos em que ele volta, retorna. Mas mesmo nesse período que ele está vivendo na floresta, e que também daí vai surgir a sua obra que ficou mais famosa, que é o Walden, que é justamente um personagem que vive na floresta isolado, e que posteriormente a gente vê aí no século XX vai gerar toda artes que se voltam para isso. A gente tem um filme cujo nome eu esqueci, que é justamente o personagem que faz isso, né? Um filme bem famoso aí, americano também. O personagem vai pro meio do mato, mas morre. Eu acho que é baseado inclusive em fatos reais. Então a gente vê que a vida do Thoreau teve uma influência na própria cultura americana, uma influência direta. E o Thoreau escreveu vários livros que também estão no entorno disso. Por exemplo, A Desobediência Civil, onde ele vai pensar num indivíduo insubmisso ao Estado, e que se o Estado quer fazer algo contra você, você na verdade tem que fazer uma desobediência civil e não aceitar a lei só porque é lei. Isso é muito interessante. E o Thoreau, como poeta, também tem muitas coisas bem belas assim e voltadas para esses assuntos da relação entre o homem e a natureza. Mas enfim, então o que eu queria com esse vídeo mostrar aqui, não vou me delongar aqui, tá? Poderia aprofundar essa relação entre o Emerson e o Thoreau, mas o que eu queria mostrar é que tanto a amizade que eles mantiveram, uma relação íntima mesmo, assim, de amigos, né? Um ia na casa do outro. O Emerson inclusive levava coisas para o Thoreau enquanto ele morava no meio da floresta, ia visitar ele, etc. Né? Então, não só essa amizade, mas também a própria obra do Emerson, de caráter mais conceitual, filosófico,
vai influenciar então diretamente na prática da vida do Torô uma geração posterior, ou uma geração após o próprio Emerson. E isso a gente pode ver se reproduzindo em vários aspectos e entre vários pensadores mesmo. Ou seja, uma ideia ou uma filosofia colocada, ou ideias são colocadas e posteriormente, então, aquilo vai ser praticado na realidade.